Paz do Senhor, pedrinhas preciosas, tudo bem com vocês, crianças? Meu nome é Tia Kene e eu venho lá do Vila Fátima, da igreja do Vila Fátima, né? Também sou líder do departamento infantil, tenho bastante pedrinhas preciosas do Senhor como vocês, né? E nesta tarde estou aqui a convite da tia Romilda. Beijo, tia Romilda, muito feliz com o convite, é sempre um prazer, uma alegria muito grande, né? Tá falando do amor de Deus, tá falando da palavra do Senhor para as crianças, para as pessoas que nos ouvem agora, né? Papai, mamãe, pastor da igreja, pastora, né? Os adolescentes que estão nos ouvindo, né? Que Deus abençoe a vida de vocês, né? Então, assim, eu quero ser muito grata a Deus neste momento, né? E a todos vocês pelo convite, por nos receber aqui, né? É claro que nesse momento a gente não pode estar lá na igreja, né? Abraçar os irmãos, cumprimentar com um aperto de mão, poder olhar no rostinho de vocês, né? Mas Deus preparou este momento para nós, esse culto online, e eu creio que será uma bênção, que a gente vai sair renovados, que a gente vai sair assim com o nosso coração cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo. Amém? Então vamos lá, eu quero convidar vocês agora para a gente fazer uma oração, né? E logo depois a tia Kine vai estar compartilhando com vocês uma palavra direto do céu. Amém? Então fecha os seus olhinhos aonde você está, né? E eleva assim o seu pensamento a Deus. Coloca diante de Deus aquilo que você quer receber dele. Quem sabe nessa palavra Deus traga uma resposta para o seu coração, traga um direcionamento para a sua vida, tá bom? Então, Senhor, meu Deus, Papai querido, meu amado Deus, eu peço a Ti, Senhor, que neste momento o Senhor venha abrir os nossos corações, que o Senhor venha nos dar entendimento da Tua palavra e daquilo que o Senhor quer falar conosco neste culto online, Senhor. É claro, Pai, que a gente gostaria de estar todos juntinhos no mesmo lugar, numa mesma igreja, podendo Te louvar, Te adorar, Senhor, todos juntos, né? Mas a gente sabe, Senhor, que os Seus planos são maiores, são melhores que os nossos, né? E que está tudo no controle das Suas mãos. Mas desde já, Papaizinho, nós queremos Te agradecer, porque mesmo cada um na sua casa, mesmo um longe do outro, nós podemos estar aqui te louvando, Senhor, te adorando, colocando diante da Tua presença, Senhor, aquilo que traz o nosso coração. Podemos estar ouvindo da Tua palavra, podemos estar orando, podemos mesmo separados estar todos juntos, Senhor, num propósito que é te adorar, que é te louvar. Então te pedimos, Senhor, fala conosco através dessa palavra, fala com as suas crianças. Entra, Senhor, traz aquilo que cada família neste momento precisa de Ti. Senhor, nós Te louvamos, nós Te adoramos e nós Te pedimos. Fica conosco, fica com cada criança em nome de Jesus. Amém, amém e amém, crianças. Que Deus lindo, né? Que mesmo com tudo isso acontecendo, Ele consegue preparar esses momentos lindos para a nossa vida, momentos onde mesmo separados a gente pode estar juntos, né? Aprendendo a cada dia mais da palavra do Senhor, cada dia mais aprendendo o que é a vontade do Senhor para nossa vida, não é verdade, crianças? Então a tia Kene é muito grata ao Senhor, a tia Kene assim é muito feliz com o Senhor, amém? Então eu queria convidar você que tem a sua Bíblia em casa, né, a abrir no livro de 2 Reis, tá bom? No livro de 2 Reis, no capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. A tia Kene vai esperar vocês abrirem aí, para que vocês possam estar acompanhando com a tia Kene, né? A palavra que o Senhor tem para nossas vidas hoje. Tá? Então, no livro de 2 Reis, capítulo 5, nós vamos lá para o versículo 15. A tia Kene vai ler só um trechinho e depois a tia Kene vai contar a história, tá bom? Então, lá no versículo 15 vai dizer assim, ó, na parte B, né?
Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Vamos ler mais uma vez? Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel, o Deus de Israel, o Deus da nossa vida, o nosso Deus que criou o céu, que criou a terra, que nos criou, que nos ama e está aqui conosco agora. Não há outro Deus. Amém, crianças? Guarda essa palavra aí no seu coração, amém? Eu estava conversando com a tia Romilda e ela me falou que o tema desse culto seria crianças, né, meninos e meninas fazendo a diferença, né, fazendo a diferença na igreja, fazendo a diferença em casa, fazendo a diferença na rua, na escola ou aonde vai, não é verdade? E eu achei fantástico esse tema, né? Porque nós que servimos a Deus, nós que a cada dia buscamos mais do Senhor, né? E estamos assim, ó, juntinho com o Senhor, a gente precisa mesmo fazer a diferença, né? Muitas vezes, crianças, o mundo ensina que ser diferente é desagradando a Deus, fazendo coisas que dentro da palavra do Senhor, né? Lá na Bíblia, deixa eu querer tirar, não vou tirar não. Lá na Bíblia, né? Deus diz que não gosta, que não pode fazer e as pessoas começam a fazer para querer ser diferente, né? Mas não é isso que a palavra nos ensina. A palavra diz sim, ó, que Deus criou o homem diferente da mulher, né? Deus criou a mulher diferente do homem, né? Cada um tem funções diferentes, né? Cada um tem características no corpo diferente, né? Então Deus criou a gente diferente nesse sentido. E muitas das vezes aí as pessoas falam que ser diferente, ah, não, então aquilo que Deus fez está errado, eu vou mudar. Não é desse jeito, né? Deus criou o homem e a mulher um diferente do outro e a gente tem que aceitar. Se a gente aceita Deus como Deus da nossa vida, nós temos que reconhecer que Ele é sábio, né? Que Ele nunca erra, que Ele nos fez sim homens e mulheres de Deus, que Ele colocou aqui nessa terra para fazer a diferença. Tia Kine, você falou que não é para ser diferente. Fazer a diferença, quando a gente fala fazer, a gente está falando numa ação. Eu preciso praticar coisas que é diferente dos demais, né? Quando as pessoas fazem maldade, nós que somos filhos de Deus, né? Temos que fazer bondade, certo? Então fazer diferença é com ações, né? E não com coisas que desagradam a Deus. Fazer a diferença é ouvir, né, a palavra do Senhor. E eu não preciso nem ficar ali quebrando a minha cabeça. Ai, como é que eu agrado Deus? Como é que... Não, porque tá tudo aqui, ó. Deus deixou tudo escrito aqui, ó, na Bíblia, que a gente olha lá e tá tudo certinho o que a gente tem que fazer, que vai agradar a Deus, que a gente vai deixar Deus feliz, não é verdade? Então, olha só, hoje a tia Kine veio até com uma camiseta aqui, ó, né? Que é um monte de rostinho assim azul, ó, e tem um que é diferente, tem um que é amarelinho, né? Então, porque esse amarelinho, no meio de todos os outros, ele faz a diferença. É mais ou menos isso que a palavra do Senhor nos diz. Eu preciso fazer a diferença nesse mundo que é tão igual. Amém, crianças? Então, olha lá. A tia Kine quer continuar falando com vocês o seguinte, né? Eu quero lembrar com vocês, assim, nós vamos hoje, assim, caminhar aqui, ó. Nós vamos fazer uma viagem aqui, ó, dentro da Bíblia. Amém? Topam fazer essa viagem com a tia Kine? Então vamos lá, fica aí, tá bom? Fica aí, porque eu acredito que vocês vão ser abençoados por Deus com essa palavra. Vamos viajar hoje aí, ó. Não estão cansados de ficar em casa? Então hoje vamos, ó, velejar, vamos viajar na Bíblia, vamos viajar na palavra do Senhor, tá bom? Então a tia Kine vai falar com vocês, né? Se vocês lembram de um personagem da Bíblia chamado Moisés. Lembram dele? Né? Moisés, ele foi escolhido para tirar o povo lá do Egito e levar até a terra prometida.
Lembram dele? Moisés, ele, né, brigou lá com o faraó, ele falou das pragas pro faraó, né, e tudo foi acontecendo como o Senhor ia falando, e daí o que aconteceu, né? Ele pegou e tirou o povo de lá, o povo atravessou o mar, lembra que ele levantou o cajado e o mar se abriu e eles passaram? Então, esse é Moisés, né? Então, Moisés estava levando o povo para a Terra Prometida. A Terra Prometida era um lugar onde Deus prometeu, falou, olha, eu vou levar vocês para aquele lugar, porque assim, ó, lá tem bastante comida, tem terra boa para plantar, lá vocês vão ser felizes, lá vocês não vão mais ser escravos, lá vai dar tudo certo, lá vai ficar tudo bem, né? E Moisés foi, só que eles passaram muitas lutas no meio desse caminho. Quando chegou num certo ponto, né, dessa viagem, né, o Senhor retirou Moisés do meio do povo e pediu assim, Moisés, eu preciso que você escreva numa tábua, né, os meus mandamentos. Eu preciso que você escreva aquilo que eu quero que o meu povo façam a partir de agora. Se eles são o meu povo, eles precisam me adorar. Eles precisam me agradar. Eles precisam deixar o meu coração alegre, né? E então, Deus escreveu os 10 mandamentos. Vocês já ouviram falar dos 10 mandamentos? Acho que já, né? Então Moisés foi lá, ficou lá um período de tempo com Deus sozinho, né? E então lá Deus revelou para ele os 10 mandamentos, né? Então a Tia Kine precisa falar para vocês que é assim, ó. A Tia Kine vai pegar os 2 primeiros, né? Os 2 primeiros, mas assim, os 2, eles, um é basicamente a mesma coisa que o outro, né? Que o primeiro diz assim, ó, ama o teu Deus acima de todas as coisas, aleluia, ama o Senhor teu Deus, acima de tudo, acima de você, acima de tudo que você gosta, ama Ele, né? E depois o segundo diz assim, ó, ama o teu irmão como a ti mesmo, ama o próximo, ama aquele que está próximo a você, aquele que passa pela sua vida, aquele que você vai conhecer, que você vai ver um dia na sua vida, como você ama a si mesmo, né? Opa, Tia Kine, então eu tenho que amar as pessoas como eu amo a mim mesmo? É isso que a Bíblia nos diz, né? E daí a Tia Kine estava pensando aqui essa semana, e daí eu tentando entender e falando com Deus, eu falei assim, Senhor, como que eu posso passar para as crianças, para as pessoas que vão nos ouvir, o que é amar o próximo, né? Por que amando o próximo a gente agrada ao Senhor, né? Não basta só eu ser bonzinho, ir na igreja, orar, eu preciso também compartilhar da vida com os outros, eu preciso estar em comunhão, eu preciso estar juntinho, eu preciso estar vivendo em harmonia, sabe, em amor com outras pessoas, né? E daí o Senhor falou assim, ó, pra mim, né, Tia Kine, vamos pegar um exemplo bem bom, mamãe, papai, né? Vou fazer uma pergunta para mamãe e para o papai agora, né? Para as tias e tios que estão nos ouvindo. Assim, ó, você que tem filho, né? Vamos pensar assim. Puxa, você ama muito aquele filho, né? E você fica tão alegre quando alguém trata o seu filho bem, não é verdade, mamãe? Não é verdade, papai? Criança, você mesmo, você ama muito a sua família. Você ama muito a sua mãe, ama muito o seu pai, não é verdade? Você não fica muito feliz quando alguém trata a sua mãe e o seu pai muito bem, né? Dá presente a eles, fazem coisas boas para ele, levam eles para um caminho bom, não é verdade? A gente não fica feliz quando tratam bem aquele que nos ama, que a gente ama, né? A Tia Kine tem um filhinho. Quando as pessoas tratam bem, o nome dele é Igor. Quando as pessoas tratam bem o Igor, né? Ai, como eu fico feliz, fico muito feliz, sabe? Quando as pessoas, assim, gostam de estar perto do Igor, quando o Igor precisa de ajuda e alguém vai lá e ajuda o Igor, seja na escola, seja aonde ele estiver, né? Se o Igor cai e se machuca e alguém vem e dá a mão pro Igor e levanta ele, não é verdade? Quando eu levo o Igor pro médico, né? E o médico cuida tão bem dele, dá um remedinho que sara ele, eu fico tão feliz daquele médico ter tratado bem o Igor, sabe? E é assim que Deus faz, né? É assim que Deus nos vê, né? Deus nos vê como todos iguais, né? Só que Ele enche o coração dele de alegria quando Ele vê que nós estamos fazendo bem para qualquer um dos filhinhos dele. Ah, Tia Kine, mas e aquelas pessoas lá que não são tão legais, que não são boazinhas?
esses também, nós precisamos fazer o bem, porque eles são amados do coração de Deus. Deus fez todos os seres humanos, então Deus ama todos os seres humanos. Então, mesmo aquelas pessoas que fizeram coisas ruins para nós temos que fazer o contrário. Temos que fazer a diferença, temos que tratar essas pessoas bem, né? Porque nós vamos, tratando elas bem, nós vamos deixar nosso Deus alegre conosco, né? Deus lá do céu, ele vai olhar lá para nós e vai dizer: olha, tia Kenny tratando bem o meu filhinho. Olha lá aquela menininha lá da igreja tratando bem o amiguinho da escola. Deus vai se alegrar de ver a gente tratando bem aqueles a quem ele ama, né? Então, por isso que esse mandamento, ele acaba sendo, né, um só: amar a Deus, né, e amar o próximo, porque amando o próximo, cuidando do próximo, eu automaticamente vou estar dizendo que amo a Deus. Não é verdade? Mas só que com ações, né? Tem que ser com ações. Porque tem gente que fala muito que ama a Deus. Eu amo a Deus, ai, como eu amo a Deus. Só que daí não faz nada para demonstrar esse amor, né? Passa ali por pessoas na rua, não olha na cara, não cumprimenta, fala mal dos outros, briga, xinga, né? Ai, esconde um objeto. Que amor é esse? Né? Deus disse ali no mandamento dele: ama a mim e ama também ao seu irmão, o seu próximo, né? Tem que estar junto. Não posso só amar a Deus e odiar o meu irmão, não, né? Tem que estar tudo juntinho, porque cuidando de um, cuida do outro. Teve um momento que Jesus, olha o meu Jesus aqui, ó. O Jesus, quando ele estava aqui na terra, né? E ele foi morto, daí ele ressuscitou, né? Porque ele não está morto, ele ressuscitou e ele foi para a beira do mar. Lá estavam, né, alguns dos discípulos pescando, né? Então, de repente, os discípulos viram ele, vieram, né? E daí ele, numa conversa ali com o discípulo Pedro, falou assim: Pedro, tu me amas? Daí Pedro falou assim: sim, Senhor, eu te amo. Daí Jesus olhou para ele e falou assim: então apacenta as minhas ovelhas. Daí Jesus perguntou mais uma vez: ô Pedro, você me ama? Daí Pedro olhou para ele e disse assim, não, Pedro disse: eu te amo, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Daí Jesus olhou novamente para ele e falou assim: então apacenta as minhas ovelhas. E mais uma vez Jesus olhou para Pedro e perguntou: Pedro, tu me amas mesmo? E daí Pedro até ficou meio que chateado. Jesus, tu sabe sim que eu te amo. Então vai e apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus estava dizendo? Não basta dizer com a boca que você me ama, você tem que fazer algo por mim. E fazer algo por mim, sabe o que é? É você trazer para perto de mim as pessoas que eu amo. Como assim, tia Kenny? Eu preciso falar do amor de Jesus. Eu preciso falar que existe um Jesus que veio na terra, que ele morreu para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Ele morreu para que a gente pudesse viver. Ao terceiro dia, o nosso Jesus, ele ressuscitou e ele está vivo. Ele está vivo lá do lado de Deus, né, no trono de glória, olhando para nós e esperando que a gente faça a diferença, que a gente apacente as ovelhas dele, que a gente cuide das outras pessoas, que cuidando das outras pessoas, ele vai estar recebendo de nós como o amor perfeito para ele. Amém, crianças? Vocês estão conseguindo entender? Estão conseguindo entender esse amor, esse fazer a diferença? Então, aonde a gente estiver, a gente precisa falar do amor de Deus, que tem um Deus no céu que ele cura. Se tem alguém doente, diga: Jesus vai te curar. Se tem alguém que esteja triste, sabe, a gente precisa falar: Jesus tem poder para te dar alegria a partir deste momento. Você está com fome, eu preciso dividir o alimento com essa pessoa, aquilo que eu tenho. Você está com frio, olha, Jesus me deu 2 blusas, uma eu vou te dar. Então é isso que Jesus nos pede para fazer a diferença, cuidar do outro, amar o outro como a nós mesmos, mesmo para as pessoas que não sejam tão boas com a gente.
Não é verdade, crianças? Aleluia e glórias a Deus. Então agora a tia Kine vai lá bem rapidinho para o livro de Reis, onde a gente fez a leitura, que lá vai contar a história de uma menina, uma criança, para vocês verem que criança precisa fazer a diferença também, não é só adultos, né? Uma criança que fez a diferença, uma menininha, né? Então eu vou contar para vocês a história, né? Então presta atenção, não perde nada aí não, tá bom? Então vamos lá, a história começa a falar de um soldado, um general, né, de guerra, chamado Naamã, né? Então ele era assim um general que onde ele ia lutar, ele vencia as guerras, vencia as batalhas, né? E o rei da terra dele era muito feliz com Naamã, né? Então Naamã era assim o cara da guerra mesmo, sabe? Só que tinha um problema que a Bíblia vai contar. Naamã, ele tinha uma doença muito séria, né? Essa doença é chamada lepra. O que que era lepra, né? Lepra é uma doença da pele, onde a pele ia ficando cheia de feridinha e, sabe, com o passar do tempo, sabe, ia perdendo carne da pele, aquilo ia ficando assim fedido, vazando, sabe? Era uma doença terrível e era uma doença contagiosa, que se ele encostasse em outras pessoas, a outra pessoa podia pegar essa doença, né? E então as pessoas que tinham lepra tinham que ser excluídas, tinham que ir para um lugar lá e ficar fora da cidade e afastada para não contaminar os outros, né? Igual hoje que a gente tem o Covid, quem está com essa doença não vai embora da cidade, mas o que que acontece com ele? Ele tem que ficar dentro de casa, não pode sair, tem que ficar fechadinho dentro de um quarto lá para não transmitir para o outro. É a mesma coisa com a lepra, só que eles tinham que ficar às vezes fora da cidade até, sabe? Eram muito maltratados pelas pessoas. E imagine, um general, né, super poderoso, super, né, é o cara mesmo, e de repente com essa doença, né, imagine a tristeza no coração desse soldado, né, e quem sabe aí ele escondia de todo mundo essa doença. Ó, que ele vai colocar aqui pertinho, ó, para vocês verem aqui, ó. Então veja que a pele dele, ó, de Naamã, tá toda machucadinha. Então quando ele vestia ali toda a armadura dele, escondia um pouco das feridas, né? Mas quem estava na casa dele sabia que ele tinha aquela doença. Então, teve uma certa vez que Naamã, ele foi guerrear lá em Israel, né? E lá ele pegou e trouxe uma menina como escrava dele, né? Quem sabe lá ele machucou a família dela, quem sabe a família dela se perdeu, né? Não sei, o que a Bíblia não conta o que aconteceu com a família da menina, só conta que ele trouxe a menina, né, sozinha, sem a família dela, para trabalhar para esposa dele, ficar como escrava na casa dele, né? Então Naamã pegou, trouxe e deu de presente lá para a mulher dele. Olha, esposa, trouxe essa menina de presente, vai ser a sua escrava, vai limpar a casa, né? Imagine uma criança tendo que trabalhar de escrava, limpar a casa, lavar roupa, tadinha dessa menina, não é verdade? Imagine só como que estava o coração dessa menina, crianças. Pensa com a tia Kene. Ai, meu Deus, tô indo para uma cidade longe da minha mãe, da minha família. Agora vou ter que ir para casa de estranhos, trabalhar. Imagine como que não tava o coração triste dessa menina, né? Será que ela gostava tanto assim da família de Naamã, né? Qual que era o sentimento, será, dessa menina? O que vocês acham aí? Hein, crianças? Pensa aí. Será que ela era feliz de estar ali morando com Naamã, com a esposa deles? Pensa aí com a tia Kay, né? Eu não sei não, porque eu, se me tirassem aqui de casa, eu ia ficar meio aborrecida. Imagine me levar para uma terra estranha, né? Longe da minha família, eu ia ficar triste. Quem sabe eu ia até ficar chateada com as pessoas que me levaram como escrava, né? Então eu imagino que essa menina também. Mas a verdade é que Naamã fez isso, né? No meio da guerra ele levou e olha lá. Então essa daqui, ó, é a esposa de Naamã e essa aqui é a menina que veio lá de Israel, né? Então ela ficou lá e ela servia a esposa de Naamã, né? Só que quando essa menina passou um certo tempo na casa dele, ela percebeu que ele estava doente, que ele tinha aquelas feridas, né? E essa menina, ela podia ter ficado bem quietinha, podia ter até falado coisas ruins. Ah, bem feito, que bom que ele tá doente, né?
Ai, que homem... Ela podia ter feito isso. Mas deixa eu contar, deixa a tia Kine contar uma coisa linda para vocês. Essa menina, ela fez a diferença. Ela não desejou nada de ruim para Naamã, nem para a família dele. Muito pelo contrário. Essa menina que ela conhecia a palavra de Deus, né? Porque lá em Israel todo mundo conhecia Deus, né? Aquele Deus que libertou todo mundo do Egito, que fez aquele povo atravessar o Mar Vermelho, aquele, sabe, todo mundo conhecia aquele Deus que fez chover pão, né? Fez água sair da rocha, que deu para o povo de Israel a terra prometida. Ela conhecia esse Deus, e quem conhece esse Deus não pode ter atitudes de rancor, de ódio, não, e ela não teve. Essa menina, sabe o que ela fez, crianças? Ela chegou lá para a esposa de Naamã e falou assim: Senhora, eu vi que o seu esposo, né, o senhor Naamã, está muito doente, né? Mas deixa eu te falar uma coisa. Se ele fosse lá em Israel, lá na minha terra, e ele falasse com o profeta de Deus, aquele que conversa com Deus, aquele que tem relacionamento com Deus, certamente ele curaria o seu esposo. Né? Então essa menina, o que ela fez? Ela contou ali naquela casa que existe um Deus poderoso que cura a lepra. Aquilo que ninguém mais cura, que não tem medicamento, que não tem remédio, Deus cura, Deus ainda faz. Não é verdade? E essa menina, ela contou, ela não falou, olha, leva, não, ela falou, vai lá, porque tem um homem de Deus lá e ele vai curar o seu esposo. Contou isso para a esposa dele e imagine, a esposa, na hora, ela acreditou, que ela correu e contou pro marido. Naamã, olha, aquela menina que você me trouxe escrava, disse que lá em Israel tem uma pessoa que cura a tua lepra. Né? Diz que tem um Deus que fala com ele, um Deus muito poderoso, que é capaz de curar, que vai curar você também. E Naamã, então, também acreditou, né? Naamã tanto acreditou que ele pegou e foi contar para o rei dele, né? Chegou lá, o rei, aquela menina que eu trouxe, olha o rei lá, aquela menina que eu trouxe de Israel, disse que lá em Israel tem um servo de Deus, um Deus poderoso, que através, né, desse servo ele vai me curar. Posso ir lá? Ah, o rei também ficou feliz. Não, se tem uma oportunidade de você ser curado, se tem um Deus tão poderoso assim, que é mais poderoso do que tudo, então vai para lá. O rei chegou a fazer até uma carta, olha lá a carta que ele fez, entregou para Naamã e disse, vai lá e entrega essa carta para o rei de Israel, que daí ele vai te curar e você vai voltar curado, né? E Naamã não perdeu tempo, Naamã foi mesmo. Naamã foi, né, chegou lá e entregou a carta para o rei de Israel, né? Foi lá e falou, olha, eu vim da Síria, né? O meu rei entregou uma carta, disse assim para o Senhor que aqui o Senhor iria me curar. Ah, mas daí o rei de Israel ficou assim, mas eu por acaso sou rei para sou Deus para te curar? O que tá dizendo e não sei o que. E Naamã achou que, né, o rei ia falar, está curado, e ele já ia curar, porque Naamã não conhecia ainda o poder de Deus e a maneira que Deus agia na vida das pessoas, né? Então o rei ficou bravo e, né, Naamã até falou, então vou embora, esse rei me destratou, vou embora. Só que teve alguém que escutou essa conversa ali do rei de Naamã, né, o rei de Israel de Naamã, e correu contar, sabe para quem? Pro profeta. Contou pro profeta Eliseu, né? Profeta, tem alguém que veio da Síria, tá muito doente, veio atrás de uma cura. Será que o Senhor pode fazer alguma coisa por ele, né? E na mesma hora, Eliseu mandou chamar então Naamã. Traga um Naamã aqui, né? Deixa eu tinha que nem pegar o Naamã aqui. Falou, traga um Naamã aqui. Então veio Naamã e conversou ali, né? Daí o profeta Eliseu falou assim, és tu que está doente? Então tá bom, o meu Deus, aquele que é poderoso para curar tudo, ele vai curar a sua vida, vai curar as suas feridas. Basta que você vai até o Rio Jordão e mergulhe lá 7 vezes. Daí Naamã olhou e falou, só isso?
É isso que o teu Deus quer que eu faça? Mergulhar 7 vezes? Onde que já se... Nossa, eu achei que você ia pôr a mão na minha cabeça e que ia sair fumaça e que ia acontecer algo muito diferente. Você tá falando isso, que o teu Deus faz assim, só de eu descer, me lavar no Rio Jordão? E daí, sabe o que aconteceu? Naamã ficou brabo, né? Falou, então se for assim, eu vou me lavar numas águas limpas lá da minha Síria, lá da minha terra, né? Esse Rio Jordão é água suja e não sei o que, né? E ficou brabo. E virou as costas e falou, vamos embora. E foi-se embora, tava se indo embora, não é? E o que a tia Kenny quer falar com vocês, né? Nesse pedacinho aqui, ó. Jordão era um rio que tinha lá, só que era de fato um rio muito sujo. Mas quando a Bíblia ela fala em descer, né, mergulhar nas águas do Rio Jordão, Deus está querendo dizer assim, ó, se humilha, né? Desça um pouquinho, né? Porque tem gente que é muito nariz empinado. E quem sabe Naamã era muito nariz empinado, porque ele achava assim, eu sou um general de renome, então eu vou ser tratado muito bem, eu vou ser tratado como tal, né? Que vão me receber lá com ouro, com não sei o que. Só que Deus não vê a pessoa assim pelo que ela tem, não é verdade? Deus nos vê tudo igual, é como a tia Kenny falou no comecinho, Deus ama todo mundo. Ama aquele que é bom, ama aquele que é mau, ama aquele que é rico, ama aquele que é pobre. Ele ama todos. Só que ele precisa que dentro do nosso coração a gente seja mais humilde, né? A gente começa a enxergar as pessoas dessa forma igual também, a gente não se achar mais que elas. E quando Deus falou ali para o profeta, para que mandasse ele descer lá, para ele ia ser uma vergonha, né? Um general ter que tomar banho num rio sujo, então ele ia ter que se humilhar, né? Ele ia ter que abaixar ali o nariz, né? Nariz empinado é quando a pessoa se acha assim e tal, né? E Deus falou, não, você vai ter que agora abaixar e vai ter que se humilhar, né? E Naamã ficou bravo por isso. Só que daí foi embora. Só que teve um dos seus servos que falou, Naamã, nós já viemos aqui de tão longe, né? Poxa, se o profeta falou que tem que ir lá fazer, vai lá e faz. Olha, mais uma pessoa abençoada tentando ajudar Naamã a entrar no caminho certo, né? Mais uma pessoa que podia falar, que Naamã chato, né? Volta então doente, mas não, ele falou, já viemos até aqui, né? Vai lá, né? Então uma pessoa mansa, uma pessoa calma foi lá e convenceu novamente Naamã a fazer aquilo que o profeta estava dizendo, né? E então Naamã falou, quer saber de uma coisa? É verdade. Então Naamã pegou e foi, chegou lá no Jordão, né? E olha só, chegou no Jordão e falou, então tá, vamos tentar ver, né? Então olha lá, Naamã tirou a roupinha dele, olha lá, Naamã ficou pelado. Deixa eu mostrar o corpo do Naamã ali, ó, todo cheio de feridinha, todo machucado, né? E então Naamã falou, então tá bom, vou mergulhar. Daí Naamã entrou lá no mar, né? E foi lá e fez o primeiro mergulho. Voltou, olhou pra ele, nada. Todo do mesmo jeito, lá não aconteceu nada. Então Naamã de novo mergulhou. Não aconteceu nada. Se Deus aí, não sei não, hein? Aí começou a reclamar. Naamã foi a terceira vez. Daí Naamã já voltou, não falou nada. Né? E alguma coisa já foi mudando dentro do coração de Naamã. E cada vez que Naamã se abaixava ali no mar, alguma coisa modificava dentro dele, dentro do coração dele. Né? Era como se ele estivesse sentindo uma presença diferente na vida dele. É assim que acontece na nossa vida quando a gente busca o Senhor, quando a gente quer aprender mais da palavra dele. No começo parece ser chato, cansativo, mas depois a gente vai, sabe, abaixando, vai fazendo, até que a gente, opa, mas isso tá me fazendo bem. E ele começou a gostar daquela água, não é? E ele foi sentindo a presença do Senhor, e ele foi aprendendo, até que na 7ª vez Naamã mergulhou e ficou um tempo lá embaixo, na água. Quando de repente ele saiu e olha só, crianças, limpinho, Naamã estava curado. Naamã foi curado, foi transformado. Deus curou a pele, Deus salvou ele, porque Deus entrou dentro do coração dele. Entrou tanto dentro do coração dele que depois que ele saiu da água,
né? E ele foi lá de novo agradecer o profeta e falou assim: olha, eis que agora eu reconheço que não há outro Deus, senão o Deus aqui de Israel, o teu Deus, esse Deus poderoso, que trabalha de um jeito diferente na nossa vida, que ele olha para nós com amor, que ele quer que a gente cuide das pessoas, esse Deus que nos ama e ama todos, por isso ele nos pede: cuida das minhas ovelhas, trata bem o seu próximo, né? Compartilha aquilo que vocês têm, não seja mal para as pessoas. Imagine se aquela menina, criança, tivesse de repente ficado braba e não tivesse falado com Naamã, né? O Naamã não ia ser curado, Naamã não ia conhecer a Deus, Naamã não ia ser salvo, né? Não ia ter o coração limpo, liberto, né? Ele, a família dele. E Naamã, ele reconheceu Deus, então ele passou a dizer: esse é o meu Deus também, eu vou servir esse Deus. E é isso que Deus espera da nossa vida, espera de mim, espera de você, que a gente possa fazer o bem para as pessoas, trazer as pessoas para mais perto de Deus, porque estar perto de Deus é o melhor lugar. Então, se a gente tá perto de Deus, a gente busca Deus, a gente ouve a palavra de Deus, a gente canta louvores de adoração a Deus, a gente também tem que querer que as pessoas que estejam perto da gente também cheguem perto de Deus, porque Deus é algo de bom, Deus é novidade para nossa vida, né? Jesus, ele é a boa nova, é aquele que veio trazer a notícia: ei, tem salvação para você, tem salvação para tua casa. Um dia eu vou voltar, vou buscar vocês e vocês vão morar num lugar lindo comigo no céu. Lá tem quarto para todo mundo, lá tem casa para todo mundo, lá não tem doença, lá não tem tristeza, lá não tem ódio, não tem inveja. Por isso que aqui a gente tem que começar a fazer as coisas boas, para que quando a gente chegue lá, a gente já esteja tão acostumado com isso que a gente não vai nem sentir. E é isso que ele espera de mim e de você, que a gente faça a diferença como essa menina, não só dentro da igreja, mas em qualquer lugar aonde eu vou, dentro do ônibus, na escola, em casa, na rua, pro meu amiguinho, pra minha avó, pra minha tia, falar do amor de Deus para todo mundo, para aqueles que precisam. Amém, crianças? Grava isso no seu coração. Eu preciso fazer a diferença para agradar a Deus. Trazer para perto de Deus aquele a quem Ele ama. Porque Ele ama a todos nós. Amém, crianças? Então fiquem com Deus. Eu agradeço, tia Romilda, a oportunidade, né? E espero que Deus abençoe. Oro para que Deus cuide de cada um de vocês, de cada família, né? E que encha o coraçãozinho de vocês de bondade e de vontade de fazer a diferença. Amém, crianças? Senhor, meu Deus e Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor, por mais este momento, por mais essa oportunidade que o Senhor me deu de estar aqui, Senhor, e peço, abençoa, Senhor, cada criança, cada pessoa que ouviu essa palavra, que o Senhor proteja, que o Senhor cuide, que o Senhor guarde, que o Senhor ensine, Pai, a cada dia fazer a diferença nesse mundo, que a cada dia o Senhor possa olhar aí do céu para nós e dizer assim: ó, ei, eu me alegro com essa criança, porque ela está falando do meu amor, ela está fazendo a minha vontade, ela está fazendo aquilo que a palavra diz. Senhor, eu te agradeço, Senhor, e eu te peço, fica conosco, fica com cada criança, abençoa, traz cura para quem precisa, traz renovo, Senhor, traz vida, Senhor, para aqueles que estão caídos, que estão entristecidos, que estão longe da tua presença, Senhor, é o que eu te peço em nome de Jesus. Fica conosco e usa, Senhor, as tuas crianças sem limite para falar do teu amor. Eu te agradeço em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe a vida de vocês.